Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 6 de janeiro de 2023. São 19 horas. E Luciano Hang, o velho da van, que frequenta 10 entre 10 investigações do TSE e do STF sobre golpismo, fake news e atos antidemocráticos em geral, esse mesmo Luciano Hang, o velho da van, começa a bajular Lula. Agora ele deseja que Lula faça uma ótima administração. Esse nunca fica do lado perdedor. Sem mencionar o nome do presidente, o empresário bolsonarista afirmou em nota esperar que o piloto faça um belo voo. Luciano Hang, dono da van, desejou sucesso ao governo Lula. Sem mencionar o nome do presidente, o empresário bolsonarista afirmou em nota esperar que o novo governo faça uma ótima administração. Abre aspas. Passadas as eleições e para acabar com as fake news que vêm espalhadas nas redes sociais, utilizando meu nome, quero desejar ao novo governo que faça uma ótima administração. Torço pelo piloto, afinal de contas estamos todos no mesmo avião. Que possamos ter paz, harmonia, felicidade e muitos empregos para todos os brasileiros, disse Hang em nota. Sempre torci e continuo torcendo pelo melhor para o Brasil e para os brasileiros. Estive na campanha em prol de um projeto a favor de um Estado menor, com menos burocracias e mais empregos. Meu interesse nunca foi em ser político, mas lutar por uma causa que atenda a toda a população. Sempre disse que posso ter concorrentes de ideias, mas jamais inimigos pessoais, acrescentou Luciano Hang. Luciano Hang, minha amiga, meu amigo, financiou atos democráticos, financiou os bloqueios dos caminhoneiros, ele assediou eleitoralmente os seus funcionários, ameaçou-os de demissão se votassem Lula, insultou o ex-presidente de todas as formas, o seu partido, e está frequentando todas, absolutamente todas as investigações que pesam sobre Bolsonaro. E agora, segundo ele, é um empresário preocupado com o bem comum. Por que será? Ele não disse que ia parar de investir, que ia fechar a van? Pois é, Luciano Hang, estamos esperando que você feche essa porcaria de loja que está sempre vazia e não se sabe como é que fatura tanto, porque você entra numa loja da van, está vazia, não tem ninguém lá dentro. Para que serve um negócio que fatura uma fortuna, mas não tem clientes e você nem enxerga de onde vem todo esse faturamento? Eu até sei o que é que pesa, o que é que significa um negócio como esse, mas é melhor eu não falar, pelo menos agora. E metade do novo Congresso manifesta rejeição a Lula, diz estudo do partido, de partido aliado, na verdade, do Lula e do PT. O levantamento é do PROS, que se fundiu com Solidariedade. E, na verdade, a matéria da Folha fala em metade do novo Congresso, mas não é metade. Coincidentemente, na Câmara e no Senado, o nível de deputados que rejeitam o Bolsonaro, que rejeitam o Lula, e no Senado, o nível de senadores que rejeitam o Lula, corresponde à votação de Bolsonaro nas eleições.
Bolsonaro teve cerca de 49% dos votos e Lula teve cerca de 51% dos votos. É exatamente esse o percentual de congressistas que rejeitam qualquer aproximação com Lula em tese, porque muitos dos que o levantamento desse partido PROS, ele foi feito através das redes sociais. Mas nos últimos dias, na verdade, nós temos visto uma fila de bolsonaristas que escreveram barbaridades sobre Lula e o PT nas redes sociais, fazendo fila para aderir. Seja como for, são 49% dos deputados. Eu vou ler a matéria. Análise de perfil, atos legislativos, declarações e redes sociais dos 513 deputados federais e 81 senadores que formarão o Congresso Nacional mostra que praticamente metade manifesta rejeição a Lula. O partido integrou formalmente a chapa de Lula, o PROS, e recentemente se fundiu ao Solidariedade. O estudo é mais um indicativo da dificuldade do novo governo para formar uma base de apoio sólida no Congresso, e é verdade. O Lula está aceitando alguns ministros e alguns partidos problemáticos, como essa ministra do Turismo, por exemplo, o ministro, acho que da Integração Regional, não é? Ele aceitou essas pessoas desses partidos no ministério por uma razão muito simples. Ele precisa governar. E para governar, o Lula vai precisar aumentar a base. Só que a esquerda só tem, todos os partidos de esquerda e da aliança que elegeu o Lula, só tem 1/4 do Congresso. Ele precisa de 3/4. Na verdade, ele conseguiu um pouco mais da metade. O Lula tem, segundo esse levantamento do PROS, 51% de deputados que ou já estão com ele ou aceitam se juntar ao governo e integrar a base do governo. É considerado uma base confortável um apoio que supere com certa folga 60% dos deputados para poder mudar a Constituição. Para mudar a Constituição precisa de mais de 60% dos votos dos congressistas nas duas casas, Câmara e Senado. De acordo com a análise do PROS, 49% da nova Câmara e 49% do Senado têm tendência de baixa adesão ao novo governo. Lula venceu as eleições com base em uma coligação de 10 partidos. Nessa coligação, o Lula teria, pelos partidos que apoiam o Lula, ele deveria ter 287 deputados e 47 senadores. Mas tem gente desses partidos, como União Brasil, etc., que, apesar de estarem em partidos que aderiram ao Lula, rejeitam o Lula. Mas isso vai mudar em muito pouco tempo. E eu digo ao jornal Folha de São Paulo o seguinte: espere um pouquinho, Folha, que vocês vão ver aí o Lula conseguir montar uma base de apoio mais sólida, como ele já fez em outras épocas. Mas, na verdade, isso é uma vontade do eleitorado. O Lula diz, com toda razão, ele tem que se aliar com aqueles que a sociedade colocou lá. Quem critica o Lula por se aliar com esses partidos deveria fazer campanha para as pessoas votarem melhor, não é? Bolsonaristas estão ameaçando a advogada do indígena bolsonarista. Isso é uma loucura, né? Até isso existe. Bom, depois que eu vi homossexual bolsonarista, indígena bolsonarista, não é nada demais, né? Mulher bolsonarista, homossexual bolsonarista, indígena bolsonarista, não deveria existir, mas existe. Seja como for, ele pediu desculpa por ter tocado terror em Brasília e a advogada dele foi duramente atacada por bolsonaristas que ficaram indignados por ele fazer isso. E Alexandre de Moraes decreta a prisão de mais 4 e depois apareceram mais 7 bolsonaristas, total de 11 golpistas que praticaram atos de vandalismo em Brasília foram presos. E um deputado tucano aciona a Procuradoria-Geral da República para que o órgão da AGU sobre fake news não seja instalado.
Carlos Sampaio, deputado tucano, afirma que a medida é arbitrariedade em nascedouro. O deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, apresentou uma representação na PGR questionando a criação, no âmbito da Advocacia Geral da União, de uma estrutura destinada a combater a desinformação. Não se sabe direito a razão. Um decreto editado pelo Lula no início da semana alterou a estrutura da AGU e determinou a criação da chamada Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. O órgão tem entre suas funções representar a União em demandas e procedimentos para resposta e enfrentamento à desinformação, ou seja, fake news. Vamos ver no que vai dar isso. E Camilo Santana, o ministro da Educação, ele está trazendo quadros técnicos do Ceará, do seu governo no Ceará, que ele é ex-governador do Ceará, para consolidar o modelo do Ceará na educação brasileira. Vale dizer para você o seguinte: o Ceará é o estado que tem a melhor educação pública do país. Então, é bom que se saiba que esse modelo cearense, sendo implantado no Brasil inteiro, é uma grande vitória após 4 anos de destruição da educação no país com Bolsonaro. Não há nada que justifique preocupação com ministra do Turismo, diz Rui Costa. Ministro da Casa Civil falou com a imprensa após reunião ministerial do presidente Lula nesta sexta-feira. Costa salientou ainda que o assunto não está na agenda do governo. E o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, elogiou o Lula pela forma com que ele conduziu a reunião ministerial. Pacheco disse que Lula demonstrou experiência e que o Congresso vai trabalhar por harmonia entre os poderes. O presidente do Senado se manifestou após a primeira reunião ministerial do governo, em que Lula afirmou que todos os ministros precisam manter a harmonia com o Legislativo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta sexta que Lula demonstrou experiência e capacidade de aglutinação ao discursar na primeira reunião com seus novos ministros do governo. E Lula mostra esforço pró-mercado e juros futuros dão trégua. O Lula, como ele disse, ele já mostrou nos outros governos que não ia fazer nenhuma loucura em termos de responsabilidade fiscal, e isso vai ser o que ele vai fazer agora. Não é? O mercado não precisa se preocupar com uma gastança do Lula. Não existe isso. Não é? Nunca existiu e não vai ser agora. Mas o mercado queria pressionar, o Lula mostrou que não tem nenhuma ideia mirabolante, mas não é isso. O Lula não precisa criar inflação, fazer gastos irresponsáveis. Só precisa governar direito. O Brasil só precisa ser governado com responsabilidade, inclusive responsabilidade social, que tudo vai dar certo. Ele não precisa fazer uma gastança para fazer programas sociais, que o Brasil tem dinheiro para tudo. É só não fazer o que o Bolsonaro fez. Ou melhor, é mais fácil pegar aquilo que o Bolsonaro fez e fazer ao contrário, que vai dar tudo certo. E o Lula institui o Dia de Comemoração das Raízes Africanas no Brasil, e de uns tempos para cá, de algum par de anos aí para cá, depois da morte de George Floyd nos Estados Unidos, as TVs brasileiras, principalmente a Globo, este país começou a dar mais atenção para a questão racial, entre aspas, no país, não é? Porque quem tem raça, minha gente, é cavalo. Vamos respeitar as raízes africanas do nosso país e do nosso povo. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.